Fala, time! Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma aula, para mais um conteúdo que a gente vai ver juntos aqui. Hoje a gente vai falar sobre um aspecto extremamente importante para você que é gerente, para você que é líder, para você que está à frente de algumas pessoas. Ele tem a responsabilidade de, a partir delas, gerar algum resultado para uma equipe, para uma empresa, para um mercado, para que você possa, né, obviamente, continuar crescendo, se destacando, evoluindo dentro da tua carreira, dentro daquilo que você faz. Hoje, aqui a gente vai falar sobre como criar um ambiente que desperta motivação, que desperta entusiasmo pelo trabalho nas pessoas que estão ali junto contigo na trincheira todos os dias, entregando aquilo que tem de melhor para fazer o negócio crescer, para fazer o negócio desenvolver, para fazer a equipe se destacar e todo mundo poder colher os frutos disso. Então, vamos lá. Imagina que você está nessa busca por uma equipe que ela seja engajada, que ela seja proativa, que ela seja comprometida com os objetivos do negócio, com os objetivos da equipe. Só que você já passou por essa situação, sabe? De um dos maiores desafios que são enfrentados muitas vezes por líderes, por gestores, é fazer justamente com que essa motivação diária ela seja despertada nos colaboradores de uma forma consistente, de uma forma genuína. E por que isso é um desafio? Olha, a verdade é que a motivação ela é algo complexo. Ela varia de pessoa para pessoa e de acordo com com as minhas vivências e com as crenças que eu tenho experienciado, com os desejos internos, com as coisas com a minha subjetividade, tudo isso influencia no nível de motivação, no nível de entusiasmo que eu consigo colocar. Não tem um botão que você liga ou desliga nas pessoas e nem há algo que pode ser forçado. Você não consegue despertar isso, você não consegue provocar isso na pessoa por você. Não é você que faz a pessoa ficar motivada. É, na verdade, ela mesma que precisa fazer isso por si própria, e o teu papel como líder é ajudar ela a fazer isso, que é uma abordagem completamente diferente. E isso torna o papel do líder ainda mais desafiador, porque muitas vezes o líder ele acaba se vendo frustrado porque ele tenta motivar diretamente os funcionários, tenta motivar diretamente as pessoas aí do time, mas acaba que não é tão simples assim. Você acaba percebendo que existem algumas ações que são importantes e que precisam ser implementadas para que você consiga ter isso. Eu poderia dizer que, por exemplo, primeira coisa que precisa ficar clara, a motivação ela não pode ser imposta. Existem incentivos externos, existem bonificações, prêmios, gamificações que elas podem funcionar por um tempo, mas via de regra são estratégias de curto prazo que resolvem a coisa por um momento, é momentâneo, porque o colaborador ele precisa encontrar uma conexão pessoal que é intrínseca com aquilo que ele faz. Ele precisa entender que o que ele faz está aproximando algo, está aproximando ele de algo que é muito importante para ele. E aí ele consegue depois sustentar isso um pouquinho mais. E aqui que entra o papel do ambiente. Tem muitos estudos que comprovam que a motivação ela é diretamente afetada pelo ambiente em que a pessoa está. Né? Então imagina você num lugar caótico que está desorganizado, que tem uma má comunicação interna, mesmo com as pessoas, mesmo com você tendo estratégia de curto prazo para manter elas motivadas, para manter elas entusiasmadas, como eu disse anteriormente, bônus, bonificações, gamificações, etc., cara, em algum momento aquilo ali não vai ficar duradouro, aquilo ali não vai durar para sempre. Precisa ter um algo a mais e o ambiente ele influencia muito. E o terceiro ponto aqui que precisa ficar também muito claro é que cada colaborador é único. Uma solução que pode inspirar algum tipo de perfil, ela pode não surtir efeito em outro. Então é desafiador como líder, às vezes, até você motivar e moldar o teu estilo de motivação, o teu estilo de perdão, não é de motivação, né? É de criação de ambiência, porque existe uma personalização, uma sensibilidade por parte do gestor para conseguir fazer com que as iniciativas elas se adequem à individualidade de cada um. E aí, o que um empreendedor, por exemplo, ganha se ele superar esse desafio? Imagine que eu como empreendedor, eu como líder, eu como gestor de uma equipe e tal, se eu conseguir superar esse desafio da barreira da motivação, o que eu ganho? Bom, é óbvio, né? A equipe ela fica mais produtiva, você consegue construir e consolidar mais a tua cultura organizacional, você consegue ter pessoas mais orientadas por resultado, né, que querem fazer a coisa acontecer. Quando você
consegue criar esse ambiente que desperta a motivação, que faz com que as pessoas se motivem por estar ali, única e exclusivamente, eu poderia citar rapidamente os quatro benefícios disso. Por exemplo, você aumenta significativamente a produtividade, porque as pessoas elas ficam mais motivadas, logo elas querem trabalhar mais, elas querem entregar com mais qualidade, isso reduz retrabalho, isso entrega melhores resultados, né? E por aí vai. Você tem, obviamente, atrelado a isso também uma maior retenção de talentos, porque se as pessoas estão em um ambiente que desperta nelas entusiasmo, que desperta nelas interesse, por consequência, obviamente elas não vão querer sair dali. E muitas vezes uma proposta financeira que pode chegar que é melhor do que aquela que você consegue oferecer no momento, ela não é atrativa o suficiente para fazer a pessoa sair, porque ela sabe que talvez em um outro espaço ela não vai encontrar aquele mesmo ambiente, aquela mesma energia, aquela mesma vibe com as pessoas olhando para uma mesma direção. Você também ganha engajamento, você ganha inovação, porque pessoas motivadas elas não só fazem a tarefa, elas geralmente vão um pouquinho além, elas encaram aquilo como um desafio, elas tendem a querer olhar para fazer mais e melhor aquilo, e, por consequência, você consegue crescer de forma quase que mais natural o negócio, porque as coisas começam a acontecer, todo mundo está fazendo força em uma mesma direção e a coisa flui de forma mais rápida. Então imagina você conseguir construir aí na empresa um ambiente em que a motivação ela não é um problema, em que o entusiasmo não é um problema, muito pelo contrário, é um diferencial competitivo. E veja, eu vou repetir, diferencial competitivo. É, produto, serviço, entrega, logística, tudo isso cada vez é menos diferencial competitivo, cada vez é mais fácil de você copiar, de você ter acesso à informação, de você criar algo que entregue valor para um determinado grupo no mercado. Mas você ter pessoas que na linha de frente fazem isso com todo o entusiasmo do mundo, que isso é transmitido pelo olhar, tem brilho no olho, tem sorriso no rosto, é uma coisa diferente. Às vezes você nem precisa ter tanta estrutura, você nem precisa ter tanto recurso, mas se você tiver essa capacidade de criar um ambiente que desperta entusiasmo e faz com que as pessoas queiram fazer mais, queiram fazer melhor, a tendência é que esse seja, por si só, um grande diferencial competitivo para o teu negócio, porque isso vai facilitar a disseminação da cultura, vai facilitar o fortalecimento dessa cultura, vai facilitar com que todas as pessoas que estejam naquele ambiente, elas estejam de fato conectadas a um objetivo, a uma visão, correndo atrás de algo, e mais importante do que isso, entregando o seu melhor, porque quem está entusiasmado, quem está feliz, quem está com energia, ele entrega o seu melhor, ele não entrega a meia boca. Se você está estourando de felicidade, se você está alegre, você está bem por estar onde você está, você faz melhor, você faz com energia. Mas nem toda hora o ser humano tá com esse gás todo. Nem toda hora você tá com toda a energia, com toda a disposição. E com certeza, eu sei, talvez você esteja me olhando agora e pensando, tá, mas e a segunda-feira, e a temida segunda-feira, que geralmente é aquele horário que as pessoas ficam meio letárgicas, não querem fazer as coisas não fluem, não funcionam, enfim. Cara, na segunda-feira, que é o dia chato, não quer dizer que não vão ter dias chatos. Quando você tem um ambiente que desperta motivação, entusiasmo, não quer dizer que não vão ter dias chatos. Terão dias chatos, mas aí você tem que o que ajuda a manter a chama acesa, eu diria, que é a questão da visão, que é a questão do propósito, que é a questão das pessoas enxergarem o negócio, o trabalho, o que elas fazem, o dia a dia, como meio para atingir um fim, como meio para atingir um objetivo que é importante para elas. Enquanto as pessoas não enxergam a tua empresa, o teu negócio, o trabalho, o dia a dia, como meio para atingir um fim que é importante para elas, que é relevante, que precisa, é claro, ser constantemente trabalhado para que ele possa ser para que a pessoa possa ter um sentimento de que é tangível, de que a gente está tendo tá indo naquela direção e que aquela direção ainda é relevante mesmo ao passar do tempo, apesar de os dias chatos acontecerem, esses dias eles são dias que são superados esse forte vínculo com aquilo que elas estão buscando, por aquilo que elas estão desejando buscar, então, enfim, trabalhando todo dia arduamente para chegar lá.
Então, time, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês criam esse ambiente, não só para melhorar a produtividade da equipe, mas também para despertar essa motivação interna nos colaboradores, que permite com que você aí possa construir um time que te entregue performance, né? Talvez até alta performance, que são coisas muito distintas uma da outra. Se você analisar, muitas empresas não conseguem nem metrificar se o time entrega ou se não entrega performance. E já é difícil você conseguir metrificar um time que entrega performance, né? Você precisa de uma série de recursos que a gente ensina lá no programa de maestria em liderança, uma imersão de 3 dias intenso com a gente, falando o beabá que faz com que grandes empresas cresçam, desenvolvam e principalmente consigam desenvolver talentos internamente. Então, se você quiser saber mais sobre isso, bom, me procura no Instagram, me chama lá que a gente vai conseguir falar, ou acessa o site que vai estar certamente na descrição desse vídeo aqui. Vamos lá, alguns recadinhos importantes antes da gente começar essa aula, time, é o seguinte. Se você está vendo essa aula aqui no YouTube, por favor, né? Já te inscreve aqui no canal, já deixa o teu gostei, comenta aqui como que você faz para melhorar o ambiente aí, qual é a principal técnica que você utiliza para fazer com que o teu time ele possa se sentir mais entusiasmado. Fechou? Bora lá. Para quem está aqui ao vivo comigo, já deixa a tua reação aqui no Meet para eu ver vocês. Aí, boa demais. Legal. Vamos lá. Então, vamos dividir isso aí em 4 tópicos hoje? Vamos começar falando aqui sobre a importância do espaço de trabalho. Essa aqui é um lance fundamental e depois a gente vai dividir isso em algumas esferas mais para frente, tá? Mas vamos lá, quando a gente fala em ambiente de trabalho, a primeira coisa que vem em mente na maioria da galera é o layout do escritório, né? Eu preciso ter um escritório massa, preciso de móveis, preciso de umas cadeiras boas, preciso de conforto, quantidade de luz natural, né? Embora esses sejam, assim, elementos que, obviamente, eles são importantes, né? São relevantes, né? Não há dúvida. Quando você trabalha em um escritório que é bonito, que é charmoso, que tem o seu valor, que tem um pingo da cultura ali, que reflete tudo isso, é bom sem sombra de dúvidas, né? Não tem como negar isso. Mas a ambiência ela vai bastante além desses aspectos físicos. Na verdade, assim, um dos principais pilares que sustentam o estado de motivação, de entusiasmo de um colaborador, ela vai um pouquinho além. Então, pensa que a ambiência do trabalho ela pode ser composta por alguns fatores, né? Que em conjunto vão criar essa atmosfera onde as atividades elas acontecem, onde as pessoas querem fazer aquilo que são instigadas a fazer, né? Então, isso inclui o espaço físico, mas isso inclui também a cultura organizacional. Isso inclui as dinâmicas de comunicação que você tem interno com o teu time. Isso inclui a energia que você está transmitindo, acredite ou não. Eu que não sou muito do lado da energia, etc. Mas energia no sentido de como você se porta, é, é, como você se apresenta, como você interage com as pessoas do teu time, isso tudo faz uma grande diferença. Tem um estudo que foi feito pela Gallup, que entrevistou mais de 1.700 empresários e empresas americanas, empresas, né, enfim, e descobriu que os colaboradores têm 5 motivos principais que despertam engajamento nas pessoas. E a primeira delas é o nível de satisfação com a chefia imediata. Então, imagina o seguinte, o nível de satisfação com a energia, com a chefia imediata, significa que uma pessoa de operação, se não tiver satisfeita com o supervisor, a tendência é que o nível de engajamento dela caia drasticamente. Se um supervisor ruim supervisiona 10 pessoas e 10 estão satisfeitas, você já sabe que resultado que isso vai gerar. E só por curiosidade, o salário é o 5º item dessa lista. Então o salário ficou um pouquinho mais lá para trás. Mas vamos entender alguns desses principais pontos que fazem com que a ambiência seja um fator crítico, tá? Então, por quê? O ambiente, ele modula o estado emocional. Eu já falei da imersão do programa de Mestre em Liderança e lá a gente vive o que eu vou te dizer aqui de forma extremamente prática. Você se percebe, as vulnerabilidades elas aparecem lá e você percebe como que a ambiência é importante, já logo de cara no primeiro dia. Então vamos lá. O ambiente ele modula o estado emocional. A conexão emocional ela varia quando você entra em um ambiente bem planejado, que é organizado, que transmite propósito, que
que encaixe com aquilo que você está buscando. Quer dizer, quando você entra num ambiente desse, o teu estado emocional ele muda. Você quer ver um exemplo? Você está num dia meio chororô, você está num dia não muito. Aí você vai à noite no teu restaurante preferido, ou no teu café preferido, no barzinho preferido. E quando você entra no ambiente, não parece que muda. Não parece que alguma coisa na tua internamente muda e, cara, você teu sentimento ele muda, a forma como você tá muda, né? Enfim. E isso aqui é um reflexo da psicologia ambiental. Né? Então, se você pensar em elementos como luz, cor, temperatura, ruído, tudo isso vai afetar a percepção de conforto das pessoas. A arquitetura estuda bastante isso. É, o outro ponto aqui, o impacto na saúde mental. O ambiente ele influencia de forma fortíssima nisso. Os campos de concentração, por exemplo, eles foram pensados para criar um determinado sentimento em quem estivesse lá. Né? Um ambiente caótico, um ambiente mal projetado, um ambiente projetado intencionalmente para o mal, eles vão gerar estresse, eles vão gerar ansiedade. Então, enquanto o ambiente por isso que é importante que você também se atente a pensar em um ambiente que ele é acolhedor, que ele é bem estruturado, que ele promova a calma, que ele propicia a concentração. Isso não é só uma questão de preferência pessoal, mas é uma questão também de saúde mental, de bem-estar, de ajudar as pessoas a se entusiasmarem por chegarem no espaço de trabalho. E o engajamento e foco, né? O ambiente ele vai promover alguns estados de flow, onde o colaborador ele consegue é, ser mais produtivo em determinada atividade, mas ele também pode ser é, ele também pode ser mais descontraído, pode ser mais leve. É por isso que muitas grandes companhias usam o escritório de forma bem estratégica, com salas específicas para você poder é, trabalhar, se concentrar, entrar em um estado de flow, salas para você fazer reuniões menores, outros espaços mais destinados à descontração, enfim. As empresas maiores elas fazem isso porque elas entenderam esse jogo do engajamento e do foco, que existem momentos que a pessoa ela precisa intercalar entre um flow profundo, de foco intenso, algum momento de descompressão e depois outro momento de flow. A técnica de Pomodoro surgiu muito em razão dessa visão relacionada ao trabalho. Então, a ambiência, pessoal, ela alinha o propósito do colaborador com a cultura do negócio. O ambiente também tem esse papel de fazer com que a cultura ela se torne tangível, ela se torne visível, porque na maioria das empresas a visão, a missão, os valores, ela só fica visível por meio de um papelzinho, de um quadrinho ou de algo colado na parede, mas a verdade é que precisa ser um pouquinho além disso. Não basta só ter o quadro na parede ou só alguma coisa escrita, você precisa tornar isso tangível e você pode fazer isso por elementos que estão ali presentes no escritório. Então, eu trabalhei por muito tempo em uma empresa que tinha motivos para ação, tinha atitudes e comportamentos claros, definidos dentro do seu manual de conduta e cultura, coisas que a gente ensina como fazer também lá na imersão ou no programa Âmbitos. Mas veja, é, é relevantíssimo. Trazendo de novo, resgatando aqui o meu exemplo, essa empresa ela escrevia os motivos para ação na parede do escritório. Então tinha um paredão gigantesco e a cada metro ou cada pouco espaço tinha uma frase lá que representava um dos motivos para ação, que era escrito na mesma cor da parede para ficar visível para todos. Eu vi que minha câmera deu uma embaçada aqui, aí já voltou. Maravilha. Então, você pode fazer com que a cultura ela fique representada de maneira tangível, para ela ser sentida, para ela ser vista, para ela ser constantemente é, é, revivida, né, ou revista por todos que estão ali. Então, isso vai desde você colar alguns elementos como motivos para ação na parede, como você fazer alguns elementos temáticos, como pô, Halloween, vou fazer uma decoração de Halloween, vou fazer alguma coisa nesse sentido, ou, por exemplo, no você está com uma meta específica de atingir vendas, alguma coisa do gênero, você pode pegar a meta e escrevê-la na parede, do escritório, colocar lá no time de vendas, colocar uma bandeira, colocar um troféu, você pode criar várias coisas que estão relacionadas com a tua cultura e que aproximam as pessoas disso, fazem com que elas compreendam que, cara, eu estou num lugar em que eu respiro aquilo que é a cultura do meu negócio, aquilo que eu estou buscando para mim, aquilo que faz sentido, aquilo que eu quero alcançar no futuro. E aí, outra coisa que a ambiência influencia de forma gigantesca é que ela cria ciclos de motivação intrínseca. Antes de eu falar, deixa eu dar só um gole na água aqui que a gente já continua, porque tem que molhar as palavras, na é verdade?
Pronto. Eu falei no início e a motivação ela não é algo que você dá a alguém, né? Você pode incentivar ela, mas você não pode dar ela. E um dos melhores caminhos para você fazer isso é através do design do ambiente e da maneira como ele é gerido. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, quanto mais autonomia você oferece para as pessoas, para os colaboradores tomarem decisões simples, pode ser como sentar mesas, isso vai dar a sensação de controle sobre o trabalho e isso gera também um aumento de motivação intrínseca. O relacionamento, por exemplo, se você pensar que ambientes que promovem uma interação assim mais casual, se tiver um café colaborativo, tiver um lounge, alguma coisa para facilitar e criar relacionamento mesmo, isso também é um fator essencial pro engajamento, para a pessoa querer estar ali, porque ela se encontra com pessoas que não são só, não é só aquela coisa de, é o pessoal do trabalho, mas, pô, somos amigos também, tem um laço, tem um vínculo ali. E cada elemento do ambiente, obviamente, ele precisa refletir e reforçar o propósito da empresa, como eu disse anteriormente, que isso é importantíssimo para que as pessoas elas se sintam sempre conectadas e reconectadas de forma consistente com o que é o propósito da empresa, porque elas entendem que o propósito da empresa é meio também para que elas atinjam o objetivo delas, portanto, elas lutam por isso. Legal, Ivan. Falamos bastante coisa, mas como é que eu posso fazer então para criar esse ambiente que desperta a motivação? Vamos lá, hoje eu tô bondoso, vou te dar 4 passos rápidos aqui para você fazer isso, tá? Como é que você faz para criar esse ambiente ideal? Primeiro você precisa, obviamente, ter a cultura e os valores do teu negócio muito bem definidos. Antes de você pensar em disposição de móveis, cor de parede, que frasezinha motivacional que você vai colocar em alguma parede, você precisa pensar qual é a mensagem que o teu ambiente precisa transmitir e, obviamente, que essa mensagem ela precisa estar alinhada com a cultura, com os valores, com o propósito, com aquilo que você está querendo buscar. Então, se a tua cultura aí da tua empresa, aquilo que você quer transmitir para as pessoas é de inovação, o espaço ele precisa ser dinâmico, ele precisa ter áreas colaborativas, precisa ter elementos que desafiem, talvez, o status quo, né? Porque a cultura, ela é assim. Agora, se a cultura é orientada a resultados, você precisa de um ambiente que fornece ferramenta, que fornece o espaço que otimize a produtividade, que reduz distração, que faz as pessoas entenderem que, cara, eu tô ali para gerar valor, para gerar resultado mesmo. E aí, passo número 2, você pode integrar os elementos que são físicos aos valores que são culturais. Por exemplo, você pode, como eu mencionei naquela empresa que eu trabalhei, você pode colocar alguns motivos para a ação da tua empresa na parede, conforme a pessoa vai passando, ela se identifica com cada um deles, a, cada sala com um padrão de cores, de luz, que reforça a mensagem que você quer transmitir. Então, você pode ajustar isso aí. E eu recomendo, tá, que você procure por o apoio de um arquiteto para fazer isso, vai te ajudar bastante. O terceiro passo, você precisa criar espaços para diferentes necessidades, né? Você vai ter reuniões de 1 a 1, você vai ter reuniões maiores de times, você vai ter espaços de trabalho, de concentração, talvez você tenha um espaço de, uh, de, de, de descompressão também. E aí a dúvida que pode surgir é, tá, mas eu tenho um mini escritório pequenininho aqui, eu não tenho muito disso. Cara, você não precisa ficar grande para começar, você precisa começar para ficar grande. É diferente, você não precisa é, ficar grande para começar. Você não precisa ser grande para começar. Você precisa começar para ficar grande. Esse é o ponto. Então, olha para o recurso que você tem e faz o melhor que você pode com aquilo que você tem, para que depois você tenha mais para fazer melhor ainda. Então, tudo que eu estou te falando aqui, mas eu não tenho espaço para fazer 5 áreas diferentes. Talvez você tenha uma mesa só no teu escritório, mas você tenha uma cozinha. Você possa colocar um sofá em um canto. Se você tem o escritório em um prédio, você pode pegar no prédio. Eu duvido que não tenha um lounge comum que você pode usar também para alguma coisas ali. E, cara, qual que é o ponto central que eu quero te trazer com tudo isso, tá? Com disposição de espaço e coisas do gênero. É que existe uma importância muito grande no ambiente. E isso não se trata só de onde as pessoas trabalham, mas se trata de como elas trabalham. Se trata de como elas se sentem trabalhando naquele espaço. Então, construir uma ambiência que desperta a motivação é um investimento estratégico e vai impactar de forma direta na produtividade, engajamento e, por consequência, também nos resultados daquilo que você está buscando ali. Mas atenção, isso vai até um certo ponto. Né? Se você mensurar a produtividade das pessoas, se você encontrar meios para fazer isso, você vai perceber que isso te ajuda até certo ponto.
né? Um escritório bom, um espaço legal e tudo mais te ajuda até certo ponto. Mas e você consegue ampliar bastante ao fazer isso, ao criar um espaço maneiro para a pessoa trabalhar, a pessoa se sentir bem. Mas para além disso, a parte mais importante, isso se torna inútil, tá? Se antes você não tiver feito o dever de casa, de ter mapeado o que é importante para a pessoa, quais que são os sonhos dela, o que ela está buscando para si, por que ela faz o que faz, porque ela acorda todo dia e vai trabalhar. Porque se você acha que ela vai todo dia, ela acorda, vai trabalhar só para ganhar o salário dela e trabalhar para você, você tá redondamente enganado. Ela tá trabalhando porque ela quer buscar algo para ela e você precisa saber que algo é isso. Você precisa ajudar a perceber muitas vezes que esse algo ele é tangível, ele é palpável, ele é alcançável e você é um meio para ela conseguir atingir isso. E se você quiser, às vezes que as pessoas vão além ainda, você precisa fazer com que elas encontrem é, objetivos ainda mais audaciosos, coisas que antes de te conhecer, antes de trabalhar na empresa que você está ali gerenciando, a equipe que você está gerenciando, esses objetivos eles eram para elas distantes demais, para elas difíceis demais, e elas nem levavam em conta que poderiam uma vez alcançar isso em algum dia. E quando você se torna um agente que faz com que elas percebam que o caminho que antes parecia impossível é algo tangível, possível e com esforço é alcançável, bom, a pessoa ela passa a enxergar uma grande referência em você e você consegue exercer influência sobre ela com muito mais facilidade. Você consegue conduzir ela para um resultado com bastante mais facilidade. E esse é o ponto central aqui que já vai trazer um pouco da ideia do que vai vir na sequência. Porque eu sei que uma coisa que surge pela base de alunos que a gente tem aqui, eu sei que muitas das pessoas que vêm fazer o programa de mestre de liderança com a gente, elas não têm equipes presenciais apenas. Muitas têm equipes remotos. E aí, a pergunta que surge é como é que eu faço para superar essa barreira geográfica? É, e essa é uma discussão que tem ficado intensa nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade. Algumas pessoas defendem veementemente o trabalho remoto, outras são completamente contra, brincam dizendo que. Brincam não, brincam falando sério, dizendo que na empresa delas o remoto ele existe, né? Segunda a sábado no escritório e domingo remoto, né? Esse tipo de brincadeira ali. Então, é algo que vem se intensificando, né? Temos os defensores de escritório físico que dizem que a proximidade, as integrações espontâneas, elas criam um ambiente mais colaborativo, mais produtivo. E do outro a gente tem os entusiastas do trabalho remoto que se multiplicaram depois da pandemia e que valorizam essa liberdade geográfica, esse potencial do lado do empresário, né? O potencial de atrair talentos de todo lugar, né? E aí a pergunta fica pô, mas qual que é a melhor abordagem, né? Que, que, qual que é? Será que a realidade, será que a realidade do trabalho presencial, ela é naturalmente superior? Ou será que remoto tem seus benefícios? Vamos lá. Pensando primeiro no presencial, é inegável que o modelo presencial ele tem algumas vantagens quando o assunto é conexão humana. Tudo aquilo que eu falei anteriormente sobre o espaço de trabalho e tudo mais, não foi à toa, isso é relevante. Interações face a face, elas permitem que cada pessoa ali ela leia melhor as emoções, elas troquem informações de maneira mais fluida, os problemas eles são resolvidos também de forma mais rápida, de forma mais intuitiva, né? A comunicação ela funciona melhor no escritório, né? As expressões faciais, a linguagem corporal, elas são difíceis de reproduzir no digital, né? Às vezes você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém e a pessoa diz ok, né? Você pensa assim, puxa, o que significa esse ok? Né? Esse ok a pessoa falou ok porque tá puta comigo, ou ela falou esse ok porque tá ótimo, não sei o que pode significar, é muito amplo. Então tem esse controvérsia do digital. Então, além disso, né, o ambiente físico ele vai permitir com que haja uma socialização melhor, espontânea, que isso é extremamente valioso para você poder construir laços de confiança, para você conseguir aprofundar alguns elementos de relacionamento, e para você conseguir, de fato,
tá mais integrado com o negócio, se sentir mais pertencente. É mais fácil quando você está no presencial. As conversas de corredor, os encontros inesperados na cozinha, o almoço do time, isso gera oportunidade de interação. Isso dificilmente vai acontecer no remoto. Você não vai sair para almoçar com o teu time, né, no remoto. Né? Você não vai no restaurante, cada um vai no seu restaurante, liga o celular e faz um almoço. Não vai funcionar. Assim, é inegável que no presencial, né, e todos esses elementos aí no presencial, isso gera um senso de, de, de camaradagem mesmo, de coesão, e isso impulsiona o sentimento de que existe um pertencimento ali, isso fortalece a cultura organizacional. Mas, nem sempre ter um mesmo espaço, principalmente quando a gente considera empresas que operam globalmente, ou até empresas que querem acessar talentos especializados em diferentes regiões. E aí que o modelo se torna, aí que esse modelo remoto ele começa a se tornar uma opção viável e estratégica. Veja, é, eu moro aqui numa cidade interior e eu não consigo, por exemplo, aqui na Behavior, acessar uma mão de obra extremamente qualificada estando aqui. Eu poderia me mudar para São Paulo, poderia morar lá, poderia ter a Behavior lá, mas não é o timing ainda. Isso vai acontecer em algum momento, muito provavelmente, mas ainda não é o timing. Então, o momento agora é de a gente aproveitar de alguns dos elementos que também podem ser usados no remoto, que facilitam bastante o acesso a talentos para entregar o que a gente está precisando entregar nesse momento. Então, quais são os desafios que a gente pode pensar quando em vias de contratar ou de fazer a manutenção de um time que é remoto? A maior barreira sempre vai ser, obviamente, a distância geográfica, né? Quando as pessoas elas não estão, quando as pessoas elas estão fisicamente separadas, surgem alguns desafios que vão um pouquinho além, né? Só de comunicação, de formalização, porque falta conexão social, né? As pessoas podem se sentir meio desconectada, meio isolada, né? Especialmente aqueles que são mais introvertidos, na verdade. Você tem uma dificuldade de construir confiança, né? Porque essa ausência de interação pessoal, ela torna mais difícil você entender qual que é a vibe da pessoa, sabe? É mais difícil de você conseguir pegar as microexpressões. Isso pode levar a maus entendidos, a desconfiança, né? Como eu disse, a gente não sabe muitas vezes o que um ok no WhatsApp significa. E, portanto, também vai gerar a perda da sensação de pertencimento. Se o ambiente ele não for bem gerido, os membros do time eles vão acabar saindo porque eles sentem que fazem parte só de um grupo de tarefa, só de um grupo que é tarefeiro e não de uma organização maior, que tem um propósito compartilhado, uma visão, que vai chegar em algo que todo mundo está buscando por aquilo. Então você tem uma dificuldade maior nesse sentido. Tomar um golinho d'água aqui, calma aí. E aí, alguns pontos de atenção para você fortalecer essa cultura remota, coisa que a gente tenta fazer com bastante veemência aqui na Behave. A primeira coisa, você precisa ter uma comunicação clara e frequente, porque o modelo remoto, ele é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de comunicação. Então você precisa garantir que todos estão entendendo claramente o que você espera deles, quais são os objetivos da equipe, quais são os próximos passos, como isso é importante para o negócio. E você pode usar de algumas ferramentas visuais para fazer isso. Você pode usar o Miro, por exemplo, é uma coisa que vem sempre em mente. A gente usa bastante o Notion por aqui. Depois eu mostro mais algumas outras ferramentas para desenhar mapas mentais, para fazer o time visualizar, né, aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo decidido. Outra coisa que é extremamente importante é a cultura da documentação. Se você tem um time remoto e você não tem uma vasta documentação, vai ser muito mais difícil. Você precisa, times remotos eles precisam do apoio de uma boa documentação. Reuniões sem atas, decisões sem registros, isso cria ponto cego, faz com que a comunicação não funcione, vai impactar o fluxo de trabalho, vai gerar retrabalho e vai te gerar prejuízo. Então você precisa criar um hub onde tudo está de fácil acesso. Pode ser um drive bem estruturado que seja, se você for mais simplista, ou você pode fazer um Notion bem organizado, um Notion bem estruturado. Inclusive, acho que agora é um bom timing para eu te mostrar o que é o nosso Notion, por exemplo, aqui da Behave. Vou compartilhar a tela para mostrar para vocês como que a gente faz isso aqui na prática também, para não ficar só na teoria aqui. Eu vou compartilhar a tela só para mostrar o Notion aqui, e depois eu vou mostrar
outra coisinha para vocês. Então, olha só, esse aqui é o Notion que a gente tem aqui na BREV, então tá toda a documentação, o que a gente está falando, o que a gente está trabalhando agora, novidades, os atalhos aqui que todo mundo precisa, as principais coisas que as pessoas precisam acessar de forma rápida, as principais métricas de vendas do quarto, aquilo que a gente está buscando, o nosso calendário de eventos, com todas as datas de imersões, de aulas, de entregas, de tudo que a gente vai fazer, fica por aqui. Depois tem todos os nossos produtos, todos eles com uma documentação extensiva, também explicando como funciona, como que é, aquilo que todos precisam saber sobre a nossa cultura, quem somos, engajamento, plano estratégico para o ano, para o trimestre, enfim, fica bem desenhado, tipos de solicitações, algum informativo sobre as pessoas, sobre reuniões internas, sobre questões estratégicas, tá tudo extensivamente documentado. Por exemplo, quando a gente fala aqui do programa de maestria em liderança, que eu falei, que é o que eu falei no início da nossa aula para vocês, quando a gente abre ele aqui, e todos os outros produtos também são assim, nele você tem uma espécie de reprodução do que é o nosso Notion principal, que também tem as novidades, situação atual, que a gente está trabalhando, o nosso calendário de turmas, mais informações, uma série de documentações ali, tem os playbooks, então, pô, como é que eu faço o onboarding de um colaborador, de um participante, de colaborador não, de um participante no treinamento, fica tudo extensivamente escrito aqui, passo a passo, como fazer, bem desenhadinho, para que não haja dúvida, com print, mostrando como é que é. Enfim, existe uma documentação bem longa aqui para assegurar que todo mundo esteja na mesma página, todo mundo esteja numa mesma visão, entendendo o que precisa fazer para alcançar aquilo que está buscando. E aí, obviamente, terceiro ponto aqui, você precisa ter movimentos sociais que são planejados, né? Momentos sociais, né, que são planejados. Então, no presencial, a socialização ela acontece de forma natural. Né? No remoto, ela precisa ser intencional. Então, você precisa criar happy hour virtual, reunião semanal de integração, clube de leitura, alguma coisa do gênero. Você precisa criar alguma coisa que faça com que as pessoas elas se sintam mais aproximadas e mais relacionadas com todos ali, né? Esteja mais próximo. Outra coisa importantíssima é que haja feedback e com proximidade. No trabalho remoto, a distância física, né, ela muitas vezes se traduz numa distância também emocional do liderado para o líder, das pessoas para com a empresa. E aí, para mitigar isso, você precisa estabelecer um ciclo de feedback que é constante, onde a pessoa ela pode expressar como ela está se sentindo em relação ao trabalho e ao time. Veja, aqui eu não estou dizendo que você tem que dar feedback para outra pessoa, estou dizendo que você tem que coletar feedback da outra pessoa para você entender como que ela está se sentindo. Então, pô, faz chamada de vídeo para falar sobre isso, interage, traz proximidade, deixa com que a pessoa diga para você o que ela está se sentindo, para que você também tenha insumo para trabalhar e ajudar ela a superar isso. E outra coisa também, você precisa de uma liderança visível, você precisa de uma liderança inspiradora. Um bom líder ele precisa ser ainda mais presente no remoto. Você precisa participar ativamente das discussões, você precisa demonstrar transparência, você precisa falar sobre as decisões que são tomadas e principalmente você precisa estar acessível, né, para as pessoas. Então, compartilhar as histórias de sucesso, reconhecer publicamente o esforço de cada membro do time, independentemente da distância, isso é extremamente importante. E aí tem um outro porém aqui ainda, que tem as equipes híbridas. O híbrido seria o melhor dos dois mundos, né? Então, pensa o seguinte, dada a complexidade de você escolher entre presencial e remoto, né, muitas empresas têm pensado no modelo híbrido também. É uma abordagem que permite uma flexibilidade do remoto, né, enquanto ainda oferece uma interação pessoal do presencial, né? Mas o modelo híbrido também traz alguns desafios meio que únicos, assim, né? Então, é, como é que eu faço para poder diferenciar o status, né? Por exemplo, é, eu não posso, pessoas que estão no escritório tenham mais visibilidade relacionadas a decisões do que aquelas que estão remotas, porque isso vai criar um sentimento de exclusão entre quem está presencial e quem não está. É natural que isso vai acontecer. Ou, se a tua cultura for de, cara, eu prefiro presencial, e você claramente diz que prefere presencial, talvez você possa adotar essa postura e lidar com uma performance menor de quem está trabalhando remoto. Você precisa sincronizar as expectativas melhor no modelo híbrido, né? Você precisa definir claramente quais são os dias que estão destinados ao presencial e para quais atividades que você vai usar isso, né? Porque um erro crasso
de empresas que adotam o modelo híbrido é o seguinte: quando está todo mundo trabalhando online, o dia a dia das pessoas vai fazer reuniões, todas no Meet, cada um no seu computador fazendo uma reunião. Aí a empresa fala que não, agora tem que estar 3 dias presencial no escritório, vai todo mundo para o escritório e passa o dia inteiro no escritório fazendo call no Meet, cada um no seu computador. Então é o presencial, mas que parece não parece presencial, você não extrai aquilo que o presencial tem a entregar. Então, veja, usa o presencial de forma estratégica, usa os dias presenciais para fazer um brainstorm, para fazer uma sessão criativa, para fazer um encontro de socialização, para fazer um trabalho individual, coisas que no remoto você não conseguiria fazer. Então, cara, usa o presencial de forma estratégica se você tem um modelo híbrido aí. Aproveita o presencial para reforçar a cultura, com evento, com workshop, que tragam todos para o mesmo propósito. Você precisa garantir que esses elementos eles estejam presentes, eles estejam vivos. É óbvio que você também quer e precisa assegurar que isso esteja também no remoto. Mas quando você traz a galera para presencial, precisa estar ainda mais claro. Aí vamos lá agora, né? Presencial, remoto ou híbrido? Qual que é o melhor caminho? Desculpa, mas não existe uma resposta. Na verdade existe, a melhor resposta é depende, né? Depende. Depende, o melhor formato ele depende daquilo que se alinha melhor ao que você pode no momento, ao que você quer no momento, às necessidades do momento do teu negócio, da tua empresa. O importante é que, independente do modelo que você for adotar aí, ele esteja alinhado em um princípio básico. Que é o que eu falei que era o ponto central de tudo isso que eu falei até aqui. A cultura ela precisa ser forte, precisa ser tangente, ela precisa ser presente em qualquer lugar, seja no espaço físico, seja no ambiente digital, seja no trabalho remoto. As pessoas ainda estando fisicamente ou não presentes na empresa, elas precisam entender que o trabalho do dia a dia é meio para elas atingirem os seus objetivos. Enquanto isso não estiver muito claro, a performance vai ser aquilo que poderia. Fechou? Só para dar mais uma diquinha aqui sobre escritórios remotos, eu vou compartilhar com vocês de novo aqui a minha tela para mostrar algo que vocês vão adorar. Né? Vocês vão adorar. Você me avisa quando vocês estiverem vendo o conteúdo? Aqui, olha só. Esse aqui é o escritório virtual da Behavior Educação. Essa hora já a galera não tá muito aqui, tem uma galera que não está no office hoje, mas temos aqui 4 mesinhas ocupadas, né? Um time de 4 pessoas por enquanto. Então, e crescendo, né? Obviamente, daqui a pouco a gente vai ter que ampliar um pouco esse office aqui. Então, olha só que doido, a gente tem aqui a salinha de descompressão, de gravação de conteúdo. Eu, por exemplo, quando eu vou gravar conteúdo, normalmente eu venho aqui com o meu bonequinho aqui, né? E aí eu sento aqui diante da câmera e geralmente as pessoas sabem que eu tô na minha casa gravando conteúdo. Deixa eu bloquear o microfone aqui para a turma não me ouvir. Então fica aqui, isso aqui funciona como se fosse também um Meet, eu consigo fazer Meet com as pessoas e tudo mais. Eu abro a câmera aqui, o problema é que se eu abrir aqui eu fecho no Meet, eu acho, né? Ou não vai abrir. Eu acho que não vai abrir porque eu tô com a câmera aberta aqui no Meet, mas tá tudo bem. Aqui eu consigo interagir com as pessoas. Então, por exemplo, eu vou lá falar com o Cadu, eu chego lá na mesa dele, ali, ó. Quando eu chegar na mesa do Cadu, vai abrir uma cerquinha ao redor e eu consigo falar, por exemplo, com o Cadu. Né? Fica a minha imagem e a dele aqui do lado, a gente faz como se fosse um meet aqui mesmo. Agora o Cadu tá ocupado, né? Quando tá em vermelhinho, ele tá ocupado, não incomodar, então eu não consigo abrir meet com ele, porque ele tá focado em alguma coisa, certamente. Então, ele fica aqui na mesa dele, focadão, trabalhando. Quando a gente tem uma reunião para fazer, olha, que isso, a gente tem a nossa sala de reuniões aqui na BR também. Então todo mundo se junta aqui e aí de novo, né? Sempre abre essa corzinha aqui, significa que todo mundo que está dentro dessa área que está mais clarinha está aberto a fazer a participar dessa reunião. Todo mundo que está aqui, que entrar dentro desse espaço, consegue participar do Meet e esses Meets começam de forma instantânea. E aí, turma, esse escritório tem várias coisas, o escritório do Guilherme tem várias coisas. Você pode, por exemplo, a gente tem um outro espaço aqui, e quando a gente vai fazer um happy hour virtual ou coisa do gênero, esse espaço aqui é o espaço que a gente se utiliza. Então tem vários jogos legais, a gente pode jogar xadrez aqui, tem alguns jogos de tabuleiro que podem ser jogados, todo mundo que senta na mesa pode jogar determinado
determinado jogo ali. E aí, cara, tem outra coisinha aqui. Aqui vocês vão pirar. Aqui vocês vão pirar. Aqui vocês vão pirar. Tem até, olha só, um kart que a gente tem aqui o nosso quadro aqui, olha, aí me passaram, eu tô em terceiro lugar no ranking aqui, o Arthur me ganhou aqui, ó. Coisa, tá maravilhoso isso aqui. Os 10 melhores corredores. Então aqui é um kart, literalmente, que a gente vai aqui com a galera em alguns momentos de descompreensão, de brincadeira, vem aqui e faz uma corrida com a turma. É divertidíssimo, todo mundo com câmera aberta, e aí a gente corre, faz aqui todo esse movimento de kart aqui. É uma coisa muitíssimo legal, muitíssimo leve, torna o ambiente legal e faz com que a gente consiga facilmente interagir melhor entre nós, consiga trocar ideias, consiga criar aquele senso de pertencimento, de movimento, que normalmente existe mais no presencial. A gente consegue fazer isso, por exemplo, nesse escritório aqui do Gather Town. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês também verem como que funciona esse nosso escritório virtual aqui. Deixa eu estacionar o meu carrinho aqui e voltar aqui para o meu setup de gravação. Vou deixar aqui o meu bonequinho como ocupado para voltar aqui para a aula junto com vocês. Fechou? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Legal. Estamos voltando. Peraí. Enquanto isso, tomar um gole d'água aqui, que travou aqui a minha tela. Travou minha internet aqui, gente. Aí, voltou? Todos me ouvindo bem? Tá boa. Legal, voltamos. E aí, dito isso sobre trabalho presencial, remoto e híbrido, a gente tem um outro ponto aqui, que é você fazer o alinhamento da cultura com o escritório, independente do modelo de escritório que você escolher. É, o ambiente onde as pessoas trabalham é, na verdade, um espelho da cultura da empresa. Pensa sobre isso. Olhem para as características do escritório que eu mostrei agora há pouco para vocês, da Behavior aqui, vê se isso não conversa sobre como a gente quer ser visto no mercado. Isso pode ser para o escritório físico, virtual, compartilhado, ou até no Gather, como que a gente faz aqui. Cada elemento ele precisa refletir a essência da organização. A cultura não pode ser só abstrata, ela precisa se manifestar por símbolos, por prática, por disposição do ambiente. Então, quando o trabalho de espaço está alinhado com os valores, com o propósito da empresa, do negócio, né, ele se torna uma extensão da identidade dessa empresa. Isso, de novo, impacta de forma direta na cultura, em como as pessoas se envolvem com o negócio. Então, quando você tem um time de vendas que já é um pouco maior, assim, você pode dividir de forma simples em inbound e outbound. Se você já tem essa divisão, você já tem dois times de vendas. Um time de vendas olha para outbound, outro para inbound. Cada time de vendas talvez possa ter uma bandeira pendurada no escritório com um nome. Cada time pode ter um nome específico, corre atrás das suas metas, que faz as coisas acontecer. Muitas empresas fazem isso para criar de novo mais uma camada em um senso de pertencimento, como se fosse uma tribo dentro da tribo maior. Então imagina você entrar no escritório de uma empresa que se define inovadora, orientada a resultados, olhar em volta e olhar e perceber que as paredes são opacas, né? Que tem pouca área de colaboração, que a disposição das mesas leva só à fábrica, né? Cara, não tem clima de inovação ali, não tem espaço, não tem cara de inovação. E por que esse alinhamento ele é tão importante? Porque, vamos lá, o ambiente, ele, de novo, ele tem esse poder de fortalecer a cultura, de reforçá-la de forma consistente. Então, você reforça de forma constante os valores, você reforça o sentimento de pertencimento das pessoas, e isso produz engajamento, isso produz produtividade. Como é que você faz para refletir, então, agora a cultura em um escritório físico? Eu já falei algumas vezes, tá? Mas a disposição das mesas, das salas, das estruturas. Se você é uma empresa muito hierarquizada, cada, cada gestor, cada líder vai ter o seu escritório próprio.
Agora, se você é uma empresa mais horizontal, não faz sentido que cada gestor tenha a sua sala, o seu escritório. Se você quer descentralizar a gestão, se você quer que as pessoas tenham mais autonomia, não faz sentido você ter uma sala só para você. Né? Você integra, você é acessível, você fica próximo. Isso influencia. As cores, o design, isso também faz com que você traduza. Se a tua empresa essencialmente tem uma natureza viva, assim, de cores, etc., você tá no escritório que é só branco, isso não combina, não combina. Inclusive, isso é válido é, para um escritório não só virtual, mas não só presencial, perdão, mas virtual também. Olha só, eu fiz todo um espaço aqui na Behave para transmitir algumas das coisas que eu gostaria para quem estivesse me vendo na chamada de vídeo. Na Behave não, né? No meu escritório aqui em casa. Então, olha, tem uma série de elementos. Tem. Puxa, eu vou ter que sair totalmente de cena, eu acho, para essa câmera focar. Calma aí, deixa eu desligar e ligar de novo que vai funcionar. Aí, ó, você tá vendo? Tem, tem o logo da Behave, tem ali os cafezinhos que eu adoro, os livrinhos e tal. Esse é o background. E aqui onde eu tô trabalhando também tem uma série de elementos. Tem todos os diplomas, tem os livros, etc. Muitas coisas aqui que fazem menção honrosa ao que eu gostaria de transmitir, ao que eu gostaria de demonstrar e como que eu gostaria também de me sentir trabalhando no espaço. Provavelmente, quando a gente for para um espaço físico, né, um espaço coletivo, ele vai ter uma pegada parecida com essa, com cores parecidas, com elementos visuais parecidos, com a missão, com a visão, tudo isso visível, né, tudo isso sendo claro para que todos possam ver. E aí, como é que eu posso fazer, por exemplo, para canalizar essa cultura no escritório virtual? Bom, vocês viram, o Gather é uma excelente opção. Você cria literalmente um escritório virtual em que as pessoas interagem entre si ali. Mas você também precisa ter boas rotinas e rituais bem implementadas. Inclusive, você precisa de rotinas e rituais bem implementadas. E eu já vou deixar aqui uma menção rosa que se você quiser saber tudo e 100% sobre rotinas e rituais, como que você aprofunda isso, eu vou deixar duas coisas aqui na descrição desse vídeo. O link no vídeo que eu falo só sobre rotinas e rituais e segundo, o link para você comprar o livro sobre rotinas e rituais que eu escrevi aqui, que tem mais de 120 páginas, que documentam e trazem de forma prática tudo que há de rotinas e rituais para você implementar no teu negócio, seja ele presencial, híbrido ou remoto, sem dúvidas, quando você fizer isso, você vai ampliar aí muito a produtividade, o nível de controle e assertividade aí junto com o teu time. Esse livro foi escrito com base em experiências vivenciais que eu tenho tido nos últimos 5 anos como executivo, como líder, como desenvolvedor de pessoas e de líderes também, e principalmente também com boas referências bibliográficas, como o Andrew Groove, que escreveu o livro Gestão de Alta Performance, que é uma bíblia, que é um livro de cabeceira de muitos grandes empresários de todo o Brasil e do mundo, eu diria também. Então, rotinas rituais fundamentais, eu vou deixar o link aqui para você poder ver lá se faz sentido para você. Eu acredito que faz, vai estar num precinho muito barato. Você precisa personalizar o espaço virtual, mostrei de novo, né? Eu já mostrei o Gather, já é referência para isso. Você precisa dar reconhecimento e visibilidade para as pessoas. O ambiente remoto é mais é, fácil das pessoas passarem por despercebidas. Então você precisa de utilizar de alguns espaços das reuniões periódicas para destacar as pequenas vitórias, as contribuições. Então você precisa criar os espaços de trabalho para que propicie assim, oportunidades de reconhecimento. Você precisa criar uma rotina, um rotinas rituais que te permitam fazer isso também com as pessoas ali. Ideal é que você possa criar um espaço e um reflexo vivo da cultura, da essência da tua cultura. Tudo isso precisa estar tangível por ali. O ambiente, seja ele físico ou digital, ele precisa refletir a cultura, precisa estar alinhado com o que vocês estão buscando, as rotinas que você desenvolve ali, a ambiência que você cria, precisa estar o tempo inteiro favorecendo tudo isso. E turma, estamos chegando na parte final aqui da nossa aula de hoje. Uma outra coisa que é importantíssimo para você fazer tudo isso, e lá no início da aula eu falei que esse era o ponto central, você precisa alinhar o propósito, você precisa criar uma conexão significativa entre a pessoa que está trabalhando contigo ali e a empresa e o negócio. Alinhar esses propósitos, isso
é uma das, ou se não, a mais poderosa estratégia para você criar um time engajado, para você criar um time motivado e, acima de tudo, um time comprometido com os resultados. Quando a gente fala de alinhar propósito, eu estou me referindo aqui, é claro, a você conectar o objetivo pessoal de cada colaborador com a missão e a visão da empresa. Significa que é muito mais só do que você oferecer o salário, de você oferecer um ambiente bom, sobre você dar sentido ao trabalho que cada pessoa está desempenhando aí na empresa. E no contexto da liderança, esse elemento ele se torna ainda mais importante, porque é, os colaboradores que eles enxergam o crescimento pessoal deles dentro do crescimento da empresa, eles desenvolvem um nível de engajamento que é muito mais profundo, que é muitíssimas vezes mais profundo e sustentável, porque eles não só cumprem tarefas, eles se dedicam a um propósito maior, a um objetivo compartilhado, a uma realização que tem a ver tanto com o ambiente profissional quanto também com o pessoal dessa pessoa. E o que é esse elemento de propósito? Isso, vamos lá, é você criar ponto de intersecção entre o propósito pessoal e o propósito organizacional. E esse elemento ele acontece quando uma pessoa ela vê a empresa não só como meio para ter o salário, mas como uma plataforma que vai ajudar ela a alcançar as metas dela se desenvolver como pessoa, como, como profissional. Então, pense no seguinte: cada pessoa ela tem os seus sonhos, tem as suas ambições, tem os seus desejos individuais e elas querem crescer, querem aprender, querem impactar e no final das contas elas querem viver uma vida significativa, com senso de importância, com senso de propósito, de pertencimento. E quando esses desejos encontram um caminho dentro da empresa para alcançar tudo isso, isso se cria um ciclo de reciprocidade. A empresa que apoia o colaborador no crescimento dela, ela obtém de volta muito mais energia, muito mais foco para fazer a organização crescer também. Então, fundamental. E qual que é o cenário oposto disso, né? Quando você tem propósitos desalinhados. Se você é um colaborador que não sente que a empresa contribui para o desenvolvimento pessoal, ou não enxerga como as atividades diárias ajudam a aproximar dos objetivos, ele rapidamente vai entrar em estado de desengajamento. Isso vai se manifestar de diversas formas. Você quer fazer um teste para ver aí se você não está conseguindo fazer isso, se você está falhando nesse ponto? Pensa no seguinte: se motivação e falta de entusiasmo é algo que está presente aí, primeiro sinal. Né? Se as tarefas elas apenas se tornam o meio para chegar no final do mês, sinal de alerta. Se a produtividade caiu, né, se o colaborador está fazendo só o mínimo, sem estar querendo se aprimorar, sem querer estar buscando ir além do esperado, outro sinal de alerta. E se você tem uma rotatividade alta, é porque você talvez tem conexões pouco profundas, é fácil do colaborador se sentir de lado e tudo mais, é um outro sinal de alerta. Então, alinhar a propósito não é só uma questão de você engajar o time, é de construir um caminho onde as pessoas, elas, entre os dois lados, né, empresa e colaborador, elas crescem juntos de uma maneira saudável, de maneira sustentável e com entusiasmo, com vontade de fazer isso acontecer. E aí, você pode estar se perguntando assim, como é que eu faço então para alinhar esse propósito com as pessoas do meu time? Olha, para fazer isso, você precisa que os líderes eles conheçam o que move cada colaborador. Né? Se você é uma empresa com 10 funcionários, talvez você seja o principal líder e você precisa conhecer isso de cada um. Né? Ou talvez com 10 pessoas você já tenha talvez um gestor de alguma coisa que é responsável por algum grupo de pessoas. Mas cada líder, que preferencialmente na minha visão deveria ter no máximo 5 a 6 pessoas sob a sua supervisão, precisa conhecer essas 5 a fundo. Você precisa entender o propósito dessa pessoa. E para isso não tem outra saída, você precisa ter conversas de desenvolvimento para cada um, perguntar qual que é o maior objetivo pessoal para os próximos 3 anos, por exemplo, 5 anos, qual que é a maior realização que a pessoa quer atingir na carreira. Né? Então você precisa identificar isso, conhecer os valores pessoais que guiam a tomada de decisão dessas pessoas, como que esses valores refletem sobre a perspectiva de sucesso dessa pessoa.
Então, importantíssimo você conhecer isso para que depois você possa conectar esse propósito pessoal com o propósito da empresa, né? Falando depois sobre qual que é a visão da empresa, onde vai, como vai, pelo que quer ser reconhecida, né? E usar essa visão para mostrar que ela pode ser um catalisador para o crescimento dessa pessoa alinhada com aquilo que ela vem buscar. Então, se a missão da empresa, por exemplo, é transformar algum mercado, você pode ajudar essa pessoa a entender que ele pode participar dessa transformação e, ao mesmo tempo, construir uma carreira, né, que deixe realizado para aquilo que ele está buscando. Uma vez que você fez isso, um próximo passo é você desenvolver um plano de carreira e de crescimento junto com ela. Então você precisa ter esse PDI, você precisa ter esse. Não é nem o PDI, é o PDR, é o plano de desenvolvimento da. É o PDC, o plano de desenvolvimento de carreira dele mesmo, da jornada que ele vai ter aí junto contigo, ou de ciclos, né? Você pode usar de ciclos anuais junto com ele para ele ir avançando. Então, você ajuda a identificar os pontos fortes, fracos e aprimorar aquilo que é necessário para que ele possa chegar naquilo que está buscando. Uh, e aí, quando a execução começa, você precisa de manter algumas práticas para manter esse. Basta só ligar o fogo ali e deixar apagar. Você precisa que aquilo ali se torne uma constante. Então, se o fogo está ali constantemente, você tem que estar botando uma lenha para a chama continuar. Então, as rotinas de rituais, mais uma vez, são muito importantes para isso acontecer. Mas, em suma, assim, você precisa ter algumas conversas regulares para alinhar novamente, ou realinhar o propósito, ou ver quais foram os avanços, como que ele cresceu até aqui, se existe alguma coisa que você pode ajudar a mais ele para alcançar metas. Você precisa criar esse ambiente que favorece essa expressão de propósito, um ambiente que promove que as pessoas sintam vontade de falar sobre as suas aspirações, sobre aquilo que querem chegar, inclusive até sobre as suas dúvidas, sobre as suas fraquezas. Você precisa incentivar isso para que você possa ajudar a ter os mecanismos que ajudem, no caso de desafios, ela a superar isso, ou no caso de propósitos, a ter bons planos para chegar nisso, para que não se trate só de um sonho distante. E aí, outra coisa que você precisa fazer é integrar esse propósito, toda essa coisa que você criou e colocar isso nas atividades diárias, entendendo que, cara, é o dia a dia que faz você se aproximar do propósito, não é só o sonho futuro, não é só uma realização de uma grande meta, mas é o que te leva a fazer grandes feitos, são as pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, todo dia você está decidindo se você se aproxima ou se você se afasta do seu propósito, daquilo que você está buscando. Se o seu propósito é botar um físico estético, você quer ficar no shape, toda vez que você come um chocolate que não devia, você escolheu se afastar e você precisa estar ali ajudando a pessoa a ver se aquilo é mesmo que ela quer, se aquilo que ela está dizendo que quer é de fato o que ela está disposta a fazer para chegar e ter aquilo. E às vezes você precisa fazer alguns realinhamentos, você precisa ajudar ela a se aproximar, a se reconectar com aquilo que ela quer para si. E como é que eu faço isso no remoto? Cara, no remoto você já tem o Gather agora, uma baita ferramenta, mas você também precisa de novo, rotinas de one-on-one para discutir isso. Também precisa de os planos de desenvolvimento, também precisa de um programa de mentoria, talvez, que você possa ter com cada pessoa aí do teu time, para dar suporte, ajudar ela a avançar. Isso vai ser extremamente importante. Nesse sentido, não tem tanta diferença entre o presencial e o remoto, desde que você tenha uma boa cadência de contatos ali e faça um bom trabalho na hora de alinhar as duas visões de mundo da empresa e da pessoa. Então, importantíssimo. Quando você faz isso, quando o propósito da pessoa ela está alinhada e ela encontra isso dentro da empresa, ela encontra o caminho para fazer isso, para chegar nisso dentro da empresa, a motivação ela deixa de ser uma coisa de esforço, pessoal. Ela passa a ser uma coisa natural. Quando você alinha a propósito, quando você já tem a clareza sobre isso, você consegue ter uma equipe que é verdadeiramente engajada, que cresce junto com a empresa, que cresce junto com o negócio. E aí você cria um ambiente em que todos ganham e evoluem de forma consistente. Fechou? Cara, baita conteúdo hoje. Nossa, interação a mil aqui no chat. Legal, demais, demais, demais. Fiquei até sem voz aqui, tive que recorrer à água algumas vezes aqui. Então, acredito que se você chegou até aqui, na aula já tá só os guerreiros aqui. Não, a retenção tá boa, a retenção tá boa. Mas no YouTube sim, no YouTube, se você chegou até aqui, você já percebeu a importância de cada um desses elementos que a gente discutiu ao longo dessa aula de hoje, para que você crie
para que você crie uma equipe que é engajada, que é motivada, que é altamente comprada junto contigo. E se você aplicar tudo que está descrito nessa aula aqui, provavelmente você vai avançar de forma bastante acelerada para aquilo que você está buscando aí dentro do teu negócio. E se você quiser aprofundar ainda mais esses conceitos, aplicar estratégias avançadas para você poder transformar o ambiente de trabalho, alinhar propósito de maneira estratégica, eu quero te convidar para acompanhar aqui o canal da Behavior Educação, para me acompanhar no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que você acredita que sejam relevantes, ter essa visão. Se você é dono de uma empresa que tem mais e já tem mais gerentes aí junto contigo, é tua obrigação compartilhar isso para eles, porque eu tenho certeza. Na verdade, eu já sei que você já fez isso, né? Você tá até aqui, você provavelmente já fez isso, já compartilhou com eles, porque sabe a importância que isso tem para eles. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais e participar de um programa intensivo de 3 dias, em que na prática você vê não só isso, mas muitos outros recursos fundamentais que ajudam você a escalar o nível de performance do teu time, de entrega, para que você esteja possibilitada a ter uma participação muito mais estratégica dentro da empresa, ajudando ela a se posicionar, a crescer, pensar em como você vai dominar o seu mercado, eu te convido a participar do programa de Maestria em Liderança, que é hoje, eu diria, talvez um dos programas mais completos para desenvolver líderes que fazem uma excelente gestão de performance das suas equipes, extraem o melhor de cada indivíduo. Já dizia Abraham Lincoln, a maior competência de um líder é de desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. E se você quer ter essa competência para você masterizada ao nível máximo, você precisa estar com a gente em alguma das turmas do programa de Maestria em Liderança. Tá aqui no link da descrição do vídeo. Para quem está aqui, eu também vou mandar o chat para o link para vocês acessarem, ter mais informações. É isso. Nos vemos numa próxima aula. Um abração. Tchau, tchau.